Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crespim. Alô, paixões! Alô, doçuras! Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento! Amigo ouvinte, amiga ouvinte, amiga e ouvinte, esta é mais uma edição do podcast Visitantes, edição de número 23. Comigo, Arthur Crespim, dos estúdios Alex Scott em Londres, e com ele, Bruno Santos, dos estúdios Newton Santos no Rio de Janeiro. E aí, Brunão, beleza? Belezeira pura, Arthur. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para todas, todos e todes ouvintes. Estamos aqui para mais um episódio totalmente excelente. Com ele quem, Arthur? Ele, que é jornalista, tem 42 anos, com passagem pela NHK, sem ser o Jaspion ou o Jiraya, Record e atualmente no R7, louco pelo Corinthians, pelos Beatles, por gatos, e é presidente, fundador, tesoureiro, pavezeiro, baterista, baixista e tecladista e único membro da Cornetão Chopp, além de membro do podcast Não Draftados. Ele, Fábio Fleury. Fala, meu querido, beleza? E aí, meus amigos, meus comparsas, saudade de vocês, muito feliz de estar aqui, ouço vocês, sou fã, gosto, enfim, amigo pessoal, muito carinho por vocês, eu tô muito feliz com esse convite e vamos que vamos. Você esqueceu de um detalhe. Louco pelo Lakers também. Lakezeiro. E isso tem a ver com o que falaremos hoje, porque o assunto de hoje é NBA. Foge do LeBron, tira o LeBron pra dançar, gira pra lá e pra cá, o LeBron não acha o Curry, que faz a finta, vem pra dentro, na bandeja! E Stephen Curry, você é ridículo! Primeira pergunta aqui logo começando então, Fábio, você me diga o seguinte: a gente está gravando esse programa depois do play-in, que foi uma novidade introduzida nessa temporada. Como funciona isso e qual é a sua opinião sobre essa nova paradinha aí? Cara, o play-in é uma novidade para essa temporada que é basicamente uma grande repescagem, né, que a NBA inventou para essa temporada. Funciona assim: em vez do sétimo e oitavo já se classificar, de cada conferência já se classificarem para o playoff, o sétimo enfrenta o oitavo e o vencedor já vai para o sétimo lugar. O nono e o décimo se enfrentam e o vencedor enfrenta o perdedor do primeiro jogo pelo direito de ser a oitava cabeça de chave. O que isso fez, cara, fez com que o final da temporada da NBA, que normalmente é um pé no saco, porque em geral todos os times já estão classificados, é uma coisa só de definir as ordens, enfim, isso acaba tirando interesse, e o pessoal que não tem chance de se classificar acaba tirando o pé para tentar uma escolha melhor no draft, enfim. Com isso, cara, teve uma corrida aí até a última rodada. Eles inclusive fizeram coisas que eles nunca tinham feito, no sentido de botar vários jogos no mesmo horário para não ter aquela coisa de você jogar pela derrota e tal. Fizeram uma coisa parecida com o que se faz aqui no Brasileiro, né? De botar os jogos todos da última rodada no mesmo horário. E, além de tudo, né? Criou um grande jogo aí que é Lakers contra o Warriors, que é LeBron contra o Stephen Curry, que foi, assim, é uma coisa que chama a atenção de quem gosta, né? Então, eles... Enfim, acredito que foi uma experiência bem sucedida. Ano passado, Fabinho, a gente teve a bolha de Orlando lá nas quadras da ESPN, que foi uma experiência super bem sucedida. Eu acredito que a NBA tenha sido a liga entre todos os esportes no mundo que tenha tido a melhor das experiências de lidar com a pandemia. E essa é a primeira temporada durante a pandemia, né? Nós tivemos aí, graças a Deus, a vacina chegando nos Estados Unidos pós-Trump, né? Com o Biden, e aí o público pôde voltar. Mas grande parte dessa temporada foi jogada com ginásios vazios, inclusive com alguns times sofrendo sobre efeitos de epidemia nos seus elencos. Como é que a gente pode avaliar essa primeira temporada durante a pandemia? Cara, então, eu vou fazer dois comentários separados, são duas experiências muito diferentes, né? A bolha em Orlando, ela foi muito bem sucedida do ponto de vista logístico. Eles
ficaram todos isolados dentro de um lugar só, jogando nas quadras ali dentro de um complexo da Disney. Foi muito bem sucedido, assim, não teve uma contaminação, ninguém pegou Covid lá dentro. Teve só um jogador que acabou sendo expulso, um jogador do Rockets, que foi expulso porque ele chamou uma moça lá, que era funcionária, para dentro do quarto dele. Aí descobriram, esse cara se ferrou e foi eliminado, assim, no meio dos playoffs. Tirando isso, foi muito bem sucedida, mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência que todos os jogadores que tiveram lá voltaram falando que não queriam mais. E foi mais de 90 dias todo mundo preso dentro de um lugar, eles não podiam sair, não podiam circular. Assim, obviamente, não é como ficar preso num apartamento de 20 metros quadrados, eles tinham resorts e tal, mas não podiam ver família. As famílias dos jogadores só entraram a partir da segunda rodada dos playoffs. Nessa parte de saúde mental dos jogadores foi muito complicado. Eles voltaram falando que não queriam. LeBron sabia de cor quantos dias e quantas noites ele passou lá dentro e falou que ele nunca mais queria passar por isso de novo. Mas, do ponto de vista logístico, foi bem sucedido. Na temporada agora, né, 2020-2021, ela teve diversos problemas. A NBA não queria perder muitas datas, queria trazer a temporada o mais perto possível da faixa do ano em que as temporadas dela normalmente se realizam, e isso acabou sendo um pouco prejudicial. Por exemplo, o Lakers e o Miami Heat, que foram os times que fizeram a final do ano passado, eles tiveram só entre o sexto jogo da final do ano passado e a estreia nesse ano, foram 71 dias. Isso prejudicou fisicamente esses times. Os times todos que ficaram, os 4 primeiros colocados do ano passado, todos sofreram consequências disso. O LeBron se machucou, o Anthony Davis se machucou, o Jamal Murray do Denver Nuggets se machucou. Muita gente se machucou por questão de você não ter um tempo de descanso suficiente. E, além disso, eles comprimiram uma temporada de 72 jogos em um período muito curto de tempo. E, por causa dos protocolos, você quase não podia treinar. Sei lá, 50 jogos da temporada, os caras estavam comemorando o 14º treino que eles puderam fazer. Tá rolando a temporada, vai terminar, vai ter um desfecho, mas ela acabou sendo muito sacrificante para os jogadores. E, além do que você falou, que muitos times tiveram problemas sérios de Covid. O Jason Tatum, do Boston Celtics, ele faz uma inalação antes de todo jogo, porque ele teve Covid e ainda sente os efeitos da doença no pulmão dele. Vários outros jogadores tiveram que ficar, conforme ia tendo resultados positivos de testes perto deles, no entorno deles, eles foram afastados dos jogos. Então, especialmente na primeira metade da temporada, teve muitos jogos adiados. Então, isso fez com que a segunda metade tivesse uma concentração de jogos por dia ainda maior. Foi muito sacrificante para os jogadores, pesado e longe do ideal, assim. E eles quiseram também fazer a tempo de liberar os jogadores para a Olimpíada. A gente ainda não sabe se vai dar tempo, como vai ficar essa questão das seleções de basquete, enfim. A realização da Olimpíada a gente está em dúvida ainda, né, se vai ter ou não. Mas ficou toda essa questão, eles quiseram fazer, e também numa época, por exemplo, eles quiseram dar start na temporada a tempo de pegar o grande dia para eles, que é o Natal. O Natal é o dia que eles passam 5, 6 jogos o dia todo na TV, e eles não queriam perder essa data. Então eles deram play na temporada 3 dias antes do Natal, e aí no dia de Natal já tinha 6 jogos rolando. Teve razões mercadológicas, né? Os jogadores não queriam perder dinheiro, os clubes não queriam perder dinheiro, mas fisicamente foi muito sacrificante para os jogadores. Como informação, o jogador expulso foi Danuel House, não é Daniel, é Danuel mesmo, do Houston Rockets. Ele foi expulso por quebrar os protocolos durante a bolha lá em Orlando. Danado. Passamos à próxima pergunta, que é o seguinte: a NBA é a liga americana com o maior impacto global, né? E aí tivemos, inclusive durante a bolha e tal, já vem há um tempo, mas a gente teve até algumas situações durante a bolha que foram muito importantes, assim, muito grandes.
em relação às manifestações, né? As manifestações políticos-sociais repercutiram no mundo inteiro e não só ali na esfera esportiva. Todo mundo estava falando disso. Como que você analisa esse lance dessa coisa muito mais crescente dentro da NBA entre os jogadores? Cara, então, primeiro que a NBA ela tem um histórico de décadas. Nos anos 50, por exemplo, recentemente faleceu um cara que foi um dos principais jogadores da história do Lakers, o Elgin Baylor. O Elgin Baylor foi o primeiro cara que se recusou a jogar por protesto antirracista. Num jogo, ele era rookie ainda, ele era novato, tinha acabado de entrar na liga. Em 58 eles foram jogar em Cincinnati, quiseram tirar, eles tinham reserva em um hotel no centro da cidade, e os caras quiseram tirar metade do elenco e falar, não, aqui esses caras não entram. Era um hotel segregado. Então, no dia seguinte ele falou, então tá bom, não vou jogar. Ele simplesmente sentou de roupa normal no banco e ficou lá o jogo todo. Então, assim, é uma tradição. O Bill Russell, que é um dos maiores jogadores da história do Boston Celtics, ele tem um histórico de brigar pelos jogadores, de brigar contra o preconceito. O troféu de jogador mais valioso da NBA tem o nome dele. Também tem o carinha do Jabbar, que foi um grande ativista aí da luta pelos direitos civis. Então, assim, não é uma novidade na NBA esse contexto da luta social. O que aconteceu na temporada passada foi que a história do George Floyd, né, do assassinato do George Floyd e da Breonna Taylor e do Ahmaud Arbery foram todas no intervalo entre a paralisação da temporada e o retorno na bolha. Então eles já tiveram toda uma discussão a respeito de como eles fariam para se colocar nessa discussão contra o racismo, a violência policial, etc. Então, você pode ver que quando abre a bolha, eles já estão todos com mensagens antirracistas na quadra, nas camisas, e eles se manifestaram muito nisso. E aí, durante lá os primeiros jogos, no começo dos playoffs, você tem o crime lá perto de Milwaukee, em Wisconsin. Tem o Jacob Blake sendo baleado pelas costas na frente da casa dele, e os jogadores do Milwaukee Bucks simplesmente não quiseram entrar em quadro. Então eles não entraram em quadro, aquele dia não teve jogo no dia seguinte, e eles fizeram isso, e por um pouco eles não foram embora todos de lá. Teve essa discussão, chegaram a falar, não vamos embora, e foram só os jogadores. Teve um técnico, que é o Doc Rivers, que era o técnico do Los Angeles Clippers, hoje ele está no Philadelphia, que ele participou muito intenso, porque ele também tem um histórico de ativismo. E também tem toda a questão, por exemplo, do LeBron James, que é um cara que ele é muito engajado nas lutas sociais e contra o racismo, que ele é um cara que sempre se manifestou, ele já tinha tido entreveros aí com o Trump em outras ocasiões. Então, tudo isso é um cenário de que não só é a liga mais assistida, talvez, né, dos esportes americanos, como também é a mais engajada. Os atletas, eles têm uma independência e eles se colocam muito a esse respeito. Eles têm um prêmio sobre participação cívica e tal, então é bem bacana essa parte específica do engajamento dos atletas. É bem diferente do que a gente vê em outros esportes, né? E aí, voltando às quadras pelos motivos esportivos, Fabinho, quais foram as grandes surpresas desta temporada, para o bem e para o mal? As surpresas positivas e as surpresas negativas? Surpresas positivas, cara, teve algumas. Eu queria destacar que foi o meu grande erro na minha previsão da temporada, quando eu falei que o Knicks não ia a lugar nenhum. E o Knicks foi. Chegou em quarto, fez uma temporada brilhante. O New York Knicks é um time que ele estava mal assim das pernas há anos, né? Fazia muito tempo que não era um time com grandes, né, campanhas. O que me deixa muito feliz de ter sido com um jogador que eu tenho um apreço muito, muito grande por ele, que é o Julius Randle, que é um cara que foi draftado pelo Lakers, e ele é um cara assim, aqueles caras que ralam absurdamente. E esse ano, ele provavelmente vai ganhar o prêmio de jogador maior melhoria da temporada,
E ele foi o único jogador que liderou um time em todas as estatísticas. Em pontos, rebotes, assistências, porcentagem, tudo. Ele foi brilhante esse ano e ele virou rei. Ele é rei em Nova York agora. Ele manda e desmanda lá. Até porque, assim, o Brooklyn Nets, né, é um time que formou aí uma grande panela e tal, grandes jogadores, mas o Knicks é o rei. O Knicks manda em Nova York, não tem dúvida. Então, o Knicks, para mim, é a surpresa positiva. Outro time que cresceu muito bem nessa temporada foi o Phoenix Suns. Phoenix Suns que já tinha feito uma bolha excelente, foi o melhor time da bolha, ganhou todos os jogos, mas não classificou porque já estava muito atrás dos outros em termos de vitórias, mas fez aí uma grande temporada, foi segundo na Conferência Oeste. E o Russell Westbrook, né, que não é exatamente uma surpresa, mas a atuação individual dele brilhante, batendo o recorde de triplos-duplos do Oscar Robertson. Agora ele tem mais de 180 triplos-duplos em toda a carreira dele. Claro, não é uma surpresa, mas a atuação do Curry, surreal, especialmente na metade final da temporada. Stephen Curry batendo bola de 3 assim, de tudo quanto foi jeito. E muitos grandes jogadores aparecendo, né? Tem vários meninos aí que vão se candidatar aí para... A gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas que vão se candidatar aí para a coroa da NBA. Surpresa negativa, o Boston Celtics fez uma temporada muito abaixo do que se esperava. Teve muitas lesões, muitos problemas físicos, problemas de Covid. Então o Boston realmente foi um time que ficou abaixo e acho que sofreu muito. Como foi um dos times que disputou as finais de conferência ano passado, acho que sofreu muito pela questão de ter um tempo mais curto para treinar. Então acho que eles deram uma passada nisso. De mais negativo também é essa grande quantidade de lesões que tirou alguns jogadores das disputas, né? Então você tem aí o Zion Williamson, que é apontado como um das grandes promessas, aí machucou no final. O Jamal Murray, como eu falei, do Nuggets também. O Rockets se desfez, né? Depois de perder o James Harden, acabou o Rockets, fez a pior campanha da NBA. Ano passado eles perderam do Lakers na segunda rodada dos playoffs. Basicamente é isso. Acho que tem muitos positivos aí e a parte física dos jogadores realmente ficou comprometida, eu acho. O Curry, ele parece um meme ambulante. Tem de vez em quando o pessoal faz aqueles videozinhos que tipo... chuta a bola, aí a bola bate na trave. Aí o cara vai e chuta a bola de calcanhar, aí mostra batendo na trave de novo. Aí chuta a bola, não sei o que lá, batendo na trave. Não sei o que. O Curry é mais ou menos a mesma coisa. Ele joga a bola em direção ao vestiário, cesta de 3 pontos. Ele joga pra arquibancada, cesta de 3 pontos. Ele bate a bola no chão, cesta de 3 pontos. O cara é impressionante o que esse maluco faz. Eu fico louco assim de ver. É muito impressionante. Curry, depois vocês pegam o perfil da NBA no Instagram, direto eles botam isso no aquecimento, fica ele no canto da quadra e o Leandrinho tipo na metade, porque o Leandrinho é da comissão técnica do Warriors hoje, aí eles ficam chutando a bola um pro outro, uma hora o Curry pega, joga pro outro, faz a cesta de 3 também. Impressionante, eu vejo os negócios dele. Teve uma que ele faz muito antes de jogo, que é ele tá lá, não sei o que lá, aí quando ele vai embora pra entrar no vestiário, lá do corredor do vestiário ele vai, bum, joga a bola vai lá pra puta que pariu, pum. O cara, como é que é? Tipo, é mentira, tá ligado? Esse cara, ele é macete, ele não poderia jogar, porque é igual você fazer cheat code no videogame, pô. Ele tem o cheat code destravado, com certeza. Bom, voltemos aqui. Embora pareça interminável, falamos agora de Curry, mas vamos pro grande jogador da atualidade do basquete americano, do basquete mundial, na verdade, LeBron James. E este é LeBron James de novo, este fascínora, este vândalo, vai pro arremesso, é fatal, papai LeBron, ladrão, roubou meu coração, LeBron, ladrão, roubou meu coração. Por mais que pareça que
vai jogar pro resto da vida, infelizmente não vai, e tá aí já talvez na parte final da carreira dele. Quem pode vir aí de novos jogadores para tomar esse posto ou para poder ser o grande jogador da NBA aí no futuro? Cara, a parte mais legal, primeiro que assim, se ele não tiver na parte final, pelo amor de Deus, né? Ele ainda vai jogar mais uns 3, ele tem mais acho que 3 anos de contrato, ele quer tentar jogar com o filho dele, vai exigir uma certa manobra, porque aí ele vai precisar ir pro time que vai draftar o filho dele. Eu acho que isso acontece. Se acontecer vai ser da hora. Mas assim, a parte boa, legal da NBA hoje é que você tem vários candidatos. Você não tem um cara que aparece despontando e tal. Então, eu acredito que assim, tem vários jogadores que podem buscar aí ser o melhor. Primeiro tem os caras que já estão estabelecidos e podem dar um passo à frente. Por exemplo, o Anthony Davis, que é o parceiro do LeBron no Lakers, é um baita jogador. E ele é um cara que ele tem para mais de 2 metros, quase 2,10 metros, só que ele jogava como armador no colégio. Então ele tem a habilidade de um jogador pequeno, mas ele tem 2 metros de altura. E isso está cada vez mais comum. Então você tem esses caras que o cara consegue fazer um crossover, né? A bola debaixo da perna, assim, e consegue correr com a bola, assim, sem cair e tal. Assim, são grandes jogadores que você tem com cada vez mais habilidade, aliando habilidade e tamanho. Então, o Davis é um deles. Tem o Giannis Antetokounmpo, né, o grego de origem queniana, que é o MVP das 2 últimas temporadas, mas que ainda precisa provar nos playoffs que ele é o cara. Você tem o Kawhi Leonard, que já tem um pouco mais de idade e tal, talvez não... Ele é um grande jogador também, várias vezes campeão. Vamos ver o que ele vai fazer. E tem o Joel Embiid, que é o pivô do Philadelphia 76ers, que é um baita jogador, marrento pra cacete, joga muito e é um cara que pode aí concorrer a esse título. Tem o Kevin Durant, que é sempre colocado como o futuro novo rei, ganhou do LeBron 2 vezes em finais. Mas ele tem uma coisa, assim, de uma questão meio psicológica, assim, de ser um cara meio casquinha de ferida, ele briga com as pessoas no Instagram, briga no Twitter, xinga, enfim, ele é meio maleta. Dos novos, assim, tem uma molecada muito boa. Tem o Luka Doncic, o esloveno do Dallas Mavericks, que joga muito. Se você se impressiona com as cestas do Curry no aquecimento, olha as do Luka. O Luka faz cesta de trás da tabela, ele faz cesta. Assim, de longe e de trás da tabela. Ele joga muito e é um cara pro futuro aí, vai ser brilhante. Tem o Julius Randle, que eu falei, que pode aí se tornar ainda mais jogando em Nova York. Você tem o Jason Tatum, do Boston Celtics, que joga muito também. Quem mais? Dos mais novinhos tem o LaMelo Ball, do Charlotte Hornets, que é o time do Michael Jordan, né? O Michael Jordan é o dono do Hornets, tem um grande futuro. E tem o Zion Williamson do New Orleans Pelicans, que é assim, em termos de hype, é o cara mais hypado desde o LeBron. O LeBron é um cara que todo mundo acompanhava desde o colégio e tal, e ele... o jogo dele contra a escola do Carmelo Anthony no colégio foi o jogo mais assistido de high school da história, enfim. E o Zion é um cara que vem aí se colocando como um dos futuros astros da liga. Sim, Memphis Grizzlies, tem o Ja Morant. Ja Morant é um moleque que joga muita bola, muito mesmo. Ele tá só no 2º ano dele. E você precisa ver as enterradas que ele dá, a habilidade que ele tem. Então, assim, a liga está muito bem servida. Na distribuição, assim, fazendo a média de talento pelos times, acho que talvez seja o mais alto de distribuição de grandes jogadores pelos times que a gente tem, porque praticamente todos os times têm alguém bom. Vamos ver se a gente consegue acompanhar Lebrão e Lebrinho jogando juntos na NBA. Bronny James. Antes de entrar na próxima pergunta, aquela pergunta maliciosa para derrubar o convidado. Lebron ou Jordan? Quem foi melhor?
Cara, ainda é o Jordan, mas o LeBron tem chance. Tem chance porque, assim, o Jordan jogou menos tempo que ele, isso é um fato, e ele fez coisas que o Jordan não fez. O Jordan ganhou mais títulos até agora, né? O LeBron tá com 4 e o Jordan tem 6, mas o LeBron tem 10 finais, cara. O LeBron, ele, assim, outro dia, por curiosidade, eu fui olhar, né? Porque, assim, o método atual que você tem de finais de conferência, tal, nos playoffs, é uma coisa que começou em 1970. A liga é muito mais antiga, vai 48, mais ou menos, mas começou em 1970. De 70 para cá, a ordem de títulos de conferência é a seguinte: Los Angeles Lakers com 19 títulos de conferência, LeBron James com 10. Tipo, ele ganhou mais que qualquer time, tirando o Lakers. Ele é um cara especial, ele é um cara que tá fazendo isso há mais tempo do que qualquer outro cara fez antes dele. Se ele ganhar mais 2 títulos, não é nenhuma heresia dizer que ele é o maior. E é questão de gosto, e também é que a gente tem um problema muito sério com esse negócio de afeto, né? Da nostalgia afetiva. Então, às vezes, assim, tipo, a gente vê um cara quando a gente é moleque, o cara é o maior de todos, e, nunca ninguém vai chegar perto desse cara. E às vezes a gente não vê a pessoa como um possível concorrente, um possível candidato, porque não admite. Não é que o cara não seja melhor ou não seja comparável, mas que a gente não admite. Então, o Jordan tem muito isso, assim, tipo, não, tá, ele é o cara, ele foi o cara que fez a NBA explodir e tal, mas ele não fez sozinho, tem toda uma trajetória da liga antes dele, mas aqui no Brasil a gente teve acesso na época do Jordan. Então, pra gente, pra pessoal da nossa geração, principalmente, ele é o grande cara, só que ninguém é intocável, né, cara? Talvez o Pelé só seja intocável, mas a gente tem que estar aberto a, pelo menos, avaliar objetivamente quem que pode ser considerado o maior. E ele tem a chance de pelo menos, brigar. Pra mim era uma heresia dizer isso, mas agora eu falo... Cara, pra mim, que sou torcedor do Lakers desde moleque, por causa do grande Lakers vs Celtics do Mega Drive, cara, amo o Magic Johnson e tal, e o Kobe Bryant pra mim é o meu maior ídolo no esporte. Pra mim era ofensivo dizer que o LeBron era melhor que o Kobe. Ele é melhor que o Kobe. De fato, ele ainda não tem os títulos que o Kobe teve, mas ele é, como jogador, melhor. Ele fez coisas que o Kobe não fez. Então, passou essa heresia pra mim, dá pra discutir se ele pode brigar com o Jordan. Então, vamos para a próxima pergunta, que é uma pergunta auditada pelo IEM, que é o Instituto Eu Mesmo. Então, você é chancelado pelo IEM. Qual é o seu top 5 atual, Fabinho, e seu time de todos os tempos, dos que você viu jogar? Cara, é uma pergunta complicada. Bom, do atual, pra mim, é o Curry, o Doncic, o LeBron, o Anthony Davis e o Nikola Jokic do Denver Nuggets. Que eu vi jogar... Então, acho que se botar o Jordan vou botar o Jordan e o Kobe, os dois de armadores. O Jordan, o Kobe, o LeBron, o Tim Duncan e o Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, grande jogador em todos os sentidos. Até quando você falou em relação ao jogador que tem 2 metros e cacetado de altura e jogo de armador, é mais veloz e tal, o Shaquille jamais faria isso, né? Vou fazer um time para bater, então, hein? Vou fazer um time para jogar contra. Armador, Gary Payton. Vou botar Gary Payton de armador, Magic Johnson. Já que você me deu o Magic Johnson, deixou. Aí nas alas, Shawn Kemp na ala, Scott Pippen na outra, e pivôzão, Akin Olajuwon. Acho que dá jogo. Dá um jogo. Esse é um pouco azarão. Mas assim, do Shaq, cara, é que a gente lembra do Shaq gigantão, mas no começo dele no Orlando, ele corria muito, ele era um cara mais leve e tal. O Shaq, eu só queria contar uma história bacana que eu vi esses dias. Ele é um dos comentaristas mais engraçados da TV americana hoje, quando você entende o que ele fala. Ele tem um jeito muito, muito enrolado de falar. Mas eu vi uma história genial esses dias dele contando que ele estava numa joalheria e aí ele viu um moleque olhando um anel, olhando lá uma aliança, né? Que eles têm muito aquela coisa de propor casamento com aliança, não sei o quê. E aí o moleque tava lá, compro, não compro, compro, não compro. Ele falou, você quer essa aliança aí que você quer pra comprar pra sua mina? Ele,
não sei e tal, mas também o cara por mim falou, não, beleza, comprou a aliança com o moleque propor casamento pra namorada. Só pra finalizar, cara, antes de Beckham, Cristiano Ronaldo, Schumacher, o Shaq foi o primeiro popstar do esporte. Porque ele jogava como pivô, primeiro no Orlando, depois foi pro Lakers, e aí ele gravou disco de rap, Shaq Attack, teve jogo de videogame, foi ator de cinema, 1.001 utilidades. 1.001 utilidades. E para encerrar, vamos aqui para a última pergunta, que é uma pergunta para finalizar esse papo e para tentar acalmar ou não o coração de nosso querido Arthur Crispim. O Seattle Supersonics voltará um dia? Cara, eu espero que sim. Eu espero que sim, de verdade. Quando a resposta começa assim... Não, é porque assim, o modelo, aliás, é uma coisa até que eu queria comentar aqui que eu acho bacana, mas falando primeiro dessa coisa das franquias. O modelo deles é por franquias, então a liga ela tem que se expandir por uma decisão administrativa de todos os times tomada em conjunto. Então, assim, eventualmente eles vão dar uma expandida. Inclusive, bem legal, eles estão promovendo uma liga na África agora. Começou esses dias aí os jogos, é legal de dar uma olhada depois. Eles vão expandir, um dia vai aumentar. E o natural é que tenha de novo um time em Seattle. Para mim é o justo. O Supersonics é um time que não merecia o fim que teve. O Thunder é um time que nunca vai ganhar nada enquanto isso não for corrigido. Por sorte, o cara do Thunder ele largou o legado, porque normalmente os caras levam, né, de uma cidade para outra, o nome, as cores, o passado do time eles levam de uma cidade para outra. Mas o Supersonics não, ficou em Seattle e o cara criou o Thunder usando a franquia que era o Seattle. Eu espero que um dia volte, porque a liga sem Seattle é uma liga mais pobre, sem dúvida. E falando só uma coisa que eu queria comentar, que como é um esporte diferente, não no sentido do esporte em si, em quadra, mas é que a NBA, as outras ligas americanas também, mas é que, como é que eu entendo mais a NBA, vou falar assim, como ela não é só disputada em quadra, e isso é muito bacana de acompanhar. Tem toda uma coisa da montagem dos elencos, de como os caras casam os contratos debaixo do teto salarial e como isso é um outro esporte, o esporte que é jogado pelos dirigentes dos times. Isso é muito interessante de acompanhar e não existe no futebol, né? No futebol, se tiver grana, você contrata, vai botando lá. Agora inventaram mais ou menos o fair play lá, que não resolve muito dos problemas lá na Europa, mas é muito interessante de ver como, por exemplo, se você tiver 2 jogadores de 30 milhões de dólares cada um, bicho, é 60% da sua folha. Você não pode mais brincar muito além disso. Então, como isso exige que os caras sejam criativos e usem as questões contratuais para transformar os times, tem a coisa do draft, de trazer os jogadores novos. Então, é um jeito diferente de conduzir o esporte que eles fazem lá, que eu acho muito interessante. Quando você fala esse lance do salário, eu acho que talvez a única exceção seja a MLS, né, de futebol, que eu acho que é a única liga de futebol que tem um teto salarial. E se eu não me engano, eles aumentaram esse teto recentemente, porque antes era um pouco mais baixo, por isso que só tinha velho europeu jogando na liga, os grandes jogadores era a galera que já tinha praticamente se aposentado, e agora eles têm trazido uma galera mais nova, tal, mas rola um pouco isso. Fabinho, só uma pergunta, baseada no que você falou agora, né, antes da gente encerrar, porque aí você já citou um negócio que me fez pensar. Então, só mais uma pergunta, que é o seguinte: e esses super times, por exemplo, o Brooklyn Nets e o Golden State Warriors, como eles se encaixam nesse salário? A galera reduz o salário para jogar junto? Como é que funciona isso? Então, depende, foi muito de ocasião. Por exemplo, o Nets teve a sorte, o Curry tinha um contrato menor do que era o valor dele real em quadra, e como esse contrato ele é fixo,
o cara pode jogar $1 milhão, ele não vai aumentar. Enquanto tiver na duração o contrato, ele vai receber aquela grana. Então, calhou dele ter um contrato que não era tão alto, e aí o teto subiu, tipo, 40 milhões, 30 milhões, de uma temporada para outra por causa de um contrato de televisão. E aí o Durant conseguiu entrar nessa. E aí o Durant entrou e conseguiram encaixar o salário dele no plantel do Golden State. Já do Nets é um pouquinho diferente, mas porque, por exemplo, o Harden, o Durant de novo e o Kyrie Irving, eles pegaram um salário alto, mas não absurdamente alto. Você tem uns salários lá que passam de $40 milhões, os deles não chega a isso. Então, juntou os dois, dava tipo uns 60. Aí, o Harden, ele entrou trocado por outros jogadores. E dependendo do nível que você tem de contrato dentro do coisa, você pode subir, passar o teto, mas só com jogadores que você já tem sob contrato. Então eles subiram os jogadores que já estavam lá, e aí com esses salários todos eles juntaram e pegaram o Harden. Aí os outros jogadores, o Blake Griffin, o LaMarcus Aldridge, eles são jogadores que eles fizeram o buyout, que é encerrar o contrato por uma grana menor do que eles deveriam receber até o fim do contrato, e eles assinam pelo mínimo. O Blake Griffin está lá pelo mínimo, o LaMarcus também, mas ele encerrou a carreira por causa de um problema cardíaco. Mas senão ele estaria lá por esse motivo. Então, são várias estratégias que eles usam para rechear o elenco. Outro jogo, como você falou, é o outro jogo. É outro esporte, cara. É muito louco. Então é isso, Fabinho. Gostaríamos de agradecer pelo seu tempo, por aceitar nosso convite, por ter participado aqui da gente. E aí você aproveita e fala aí pro pessoal onde que te encontra, como saber de você, como ver tuas piadas do pavê lá no Twitter, como te ouvir lá no Não Draftados, onde que a gente encontra Fábio Fleury. Se quiserem ser membros da Cornetão Shop, a torcida de um homem só. A Cornetão infelizmente não temos mais eventos onde a Cornetão possa cornetar, mas estamos no Twitter para xingar todo mundo. A minha arroba no Twitter é TheLastFabio, com E em vez de I. O Não Draftados está como arroba Não Draftados e como Não Draftados no Spotify e em outras plataformas de podcast. E acho que é isso. E obrigado pelo convite aí. Muito bom ver vocês. Fazia tempo que a gente não se trombava, né? Com certeza. E infelizmente estamos nos trombando virtualmente, mas é o que tem pra hoje, né? Pensa que a gente tem sorte, cara. Em outros tempos a gente não teria nem isso. Então é isso, meu amigo. Aqui agora eu vou sonhar com o Seattle Supersonics, porque Seattle virou uma cidade muito mais triste depois disso. Nos anos 90 era o Grunge e o Seattle Supersonics. Hoje em dia é Amazon e Grey's Anatomy. E Seahawks, pô. É muito triste. E o Seahawks? Seattle Seahawks. É isso aí. É isso. Então é aquilo, Arthur. A gente fala de NFL no Não Draftados também, é de NBA e NFL. Maravilha. Então, manda ver aí, Arthur. Acho que tá na hora aí de você mandar aquela solta a voz. Chama a vinheta! Eu vou chamar o VAR, isso é lance duvidoso, ela não quer acreditar. E estamos de volta aqui com a Hora do VAR, um momento em que você, ouvinte, se teletransporta para dentro do visitante. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso pelas nossas redes sociais, @visitantesEC ou visitantesEC no Twitter, e podcast Visitantes no Instagram, além do nosso e-mail, podcast.visitantes@gmail.com. Nas nossas redes pessoais, se você quiser, se você tiver nossos contatos, manda também sinal de fumaça, faz o que você quiser, mas mande o seu comentário, sua dica, sua reclamação, sua sugestão, pode mandar tudo que a gente insere você aqui
nesse momento. Correto, Arthur? Corretíssimo. Espalhe a palavra, não espalhe o vírus. Cuidado com a fake news. Exerça a sua antipatia também. A empatia está na moda, mas ser antipático também é importante. Vamos nessa, Brunão. É isso aí. E eu queria deixar um recado aqui rápido para você. Não fique escolhendo vacina não, vacilão. Chegou sua vez de vacinar, vai lá e toma qualquer vacina que tiver disponível. Todas elas são seguras. E eu não sei por que as pessoas estão com essa palhaçada de ficar escolhendo vacina. Quando você tomou vacina de coqueluche, você sabia qual era a marca da sua vacina? Por que agora você quer saber qual é a marca da sua vacina? Exatamente, eu fico pensando essa pessoa num rodízio de carne. Ela fica perguntando qual é a marca da picanha que ela tá comendo. Porque se for da marca que ela não gosta, ela não vai comer. Para de palhaçada, vamos tomar vacina nessa porra. Mas vamos aqui ao que interessa, que é ler os comentários aqui dos nossos ouvintes, dos nossos amigos. Gustavo Angelés fala aqui sobre o nosso episódio 6, Ídolos de Barro. E ele fala o seguinte: eu pensei muito sobre esse lance dos ídolos na época da morte do Kobe. Sou tão viciado em NBA quanto em futebol e na época até participei de podcasts sobre. Comecei a ver NBA por causa dele. Cheguei à conclusão que essa dinâmica de redes sociais nossa exige sempre conclusões. A morte do Kobe foi triste pra caramba, mas ela permitiu que a gente enxergasse o todo da carreira dele. Antes dele morrer, eu sempre senti um gosto agridoce pra falar dele, que era um ídolo, um cara que eu me amarrava pra caramba, tinha uma puta importância na minha vida, mas tinha esse aspecto do estupro, da acusação e tudo mais, que pra mim pesava muito. Precisar de uma conclusão sobre enquanto o cara ainda tá vivo é muito foda. E eu não acho isso nem certo, nem errado. É o que é. Mas enfim, era isso só. Gostei muito do programa, me botou pra pensar. Vim só falar isso porque é uma discussão que exige conclusões pra algo que não tem, né? São pessoas errando e acertando. Geralmente os atletas têm o aspecto da pobreza, da pele também, que influencia muito. É verdade. É uma questão muito complicada. A gente já debateu isso no programa, né? Que as acusações elas ganham um contorno muitas vezes mais pesado pela influência social do atleta ou não. E há uma série de tons de cinza, não só o preto no branco. Então sempre serão assuntos delicados para a gente tratar. Exatamente. E a gente aqui não tá para passar pano para ninguém, a gente fala o que tem para falar. A gente passou os dados, falou sobre que tem conclusão, não tem que ter conclusão, tá ligado? Cada um tire a sua conclusão, faça da melhor forma que fizer. Mas uma coisa que eu acho que eu não comentei no episódio e que eu gosto sempre de falar é que sempre tem uma coisinha que pesa um pouco mais, que é o seguinte, se a gente gosta ou não daquela pessoa. Se a gente gosta da pessoa, a gente tende a ser um pouco mais benevolente. Se a gente não gosta, aí é cancelamento, acabou, esse aí não presta, tem que acabar a carreira e o cacete a quatro. Então eu acho que a gente também tem que pesar muito isso, porque não adianta, e isso não só com pessoas famosas, entre nossos amigos. De vez em quando a gente, uma pessoa faz uma coisa, é um babaca, isso e aquilo. Aí o nosso amigo faz, ou a gente se furta de comentar, a gente fica na nossa quietinho, ou a gente vai lá com um paninho, passar a mãozinha na cabeça e tal. Então a gente tem que também ter isso muito em mente. Não pode ser só uma coisa simplesmente por simpatia. A gente tem que realmente dizer as coisas como elas são. Fora a empatia seletiva. Hoje eu tô com raiva da palavra empatia, vocês estão percebendo. É isso aí. Vamos aí para o comentário do Gleison sobre o nosso episódio 20 de Rally. Ele fala... Aliás, eu vou comentar logo 2 sobre o episódio 20 na sequência, que é o do Gleison e do nosso amigo Felipe Lobo. O Gleison ele diz o seguinte: se eu fosse rico, eu ia morrer rápido. Uma das coisas que eu iria fazer é rally. Outra é escalar as montanhas mais altas do mundo. Ou seja, não ia durar um ano rico. E o Lobo fala, acabei de ouvir, ficou fera, a Amandinha é muito boa. A Amandinha é sensacional. Se bem que talvez se a gente tivesse gravado o episódio do Rally depois do episódio da música, após a cornetada que o Bruno deu no terno, talvez a Amandinha tivesse recusado a gravar o episódio com a gente. Mas ainda bem que foi antes, ela fez um maravilhoso episódio sobre o Gleison. Bom, eu preferia gastar dinheiro sendo rico, mas já que ele quer fazer rally e escalar as montanhas, não sou eu que vou proibir. Eu acho que é importante ser feliz, mesmo durando apenas um ano sendo rico.
Eu não entendo muito esse negócio das pessoas ter dinheiro e fazer esse tipo de coisa. E tem pessoas que até nem têm dinheiro e vai fazer uns negócios meio doido, como, por exemplo, acampar. Eu não entendo porque as pessoas acampam, eu não entendo porque as pessoas fazem trilhas. A gente já passou muito nessa vida sofrendo, e aí chegou um momento que o progresso chegou e ele trouxe para você internet, televisão, streaming, sofá confortável, rede na sala. Por que a pessoa vai pro meio do mato sem conforto algum, mosquito te comendo? Eu acho que é uma forma muito burra de se gastar dinheiro, mas é aquilo, cada um faz da sua vida o que quer. Isso é só eu que não farei jamais isso da minha vida. Sou muito a favor de trilhas, inclusive, gostaria de dizer. Sou contra, inclusive, Arthur, quando veio passar um tempo no Brasil, no Rio de Janeiro, falou, já vou te chamar pra fazer umas trilhas. Eu falei, você vai chamar já sabendo que eu vou dizer não, porque não me tira da casa pra ficar andando no meio do mato de jeito nenhum. Mas passemos aqui para um rápido comentário de Washington, que ele diz o seguinte: essa variedade de temas que vocês conseguem abordar é impressionante. Muito obrigado, Washington. Esse é o nosso objetivo. A gente quer falar de tudo que tem a ver com esporte. Se tiver esporte envolvido, a gente vai falar. E vocês vão ver isso muito nos próximos episódios que estão vindo aí. Aguardem. Nossa ideia é essa. É por isso que a gente é visitante Esporte Clube. Exatamente. Agora temos uns comentários aqui sobre o episódio 21, Esporte e Música, com o nosso amigo Maurício Gaia. E aí eu vou falar os comentários, depois a gente faz um rápido comentário sobre os comentários. Aruanda comenta o seguinte: Marcão ama Carruagens de Fogo. Tem até CD do Vangelis. E Superman é maravilhoso. Realmente, eu acho Superman uma música maravilhosa. Tá lá na playlist. O Bernardo, ele comenta o seguinte: muito bom o começo do podcast. Tem muita gente comentando aí esse começo do episódio 21. Júlio Costa fala o seguinte: formação de quadrilha chama podcast agora? O Leandro Godinho, lá no Twitter, ele comentou sobre funk de branco. Sempre me impressiona que essa não é apenas uma banda de brancos, mas de holandeses. Ele estava comentando sobre a banda George Baker Selection. O Pablo Celejo, ele fala o seguinte: a piadinha do Esporte Fino foi demais. E a Maria Helena diz aqui: não imaginei nunca que Arthur fosse soltar a voz. Afinadíssimo, viro a cadeira. É isso aí. Primeiro, mandar um grande abraço pro nosso Marcão, grande fã da gente, grande fã também da geração grega do pianinho, tendo seu CD do Vangelis. Né? O começo do podcast foi muito bom, é muito bom trabalhar com o Bruno, montar o Visitantes com o Bruno, porque a gente sempre faz a doideira junto, ou um dá ideia, ou o outro sempre acompanha, ou seja, se isso sai uma porcaria, a culpa é nossa, dividida. E Leandro Godinho mostrando pra gente que funk de branco não começou com latino, o baby me leva. Outro dia o latino foi postar um vídeo aí falando de feminismo, gente, pelo amor de Deus, eu quase morri de vergonha alheia com aquele vídeo de latino, nem sei pra que eu vi aquilo. Mas passando aqui, só queria dizer, principalmente ao Júnior, sobre formação de quadrilha, faltou ele. Se fosse pra formar uma quadrilha, ele deveria estar junto comigo, Arthur e Maurício Gaia. Aí sim seria uma quadrilha das boas. E Marlore Miranda, que ela comenta também aqui: esse sotaque carioca de vocês é muito delícia. Hau, 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 hau. Muito obrigado, Marlore. Eu acho que isso é o nosso ponto forte, é o sotaque carioca. A gente disfarça as besteiras que a gente fala tendo um bom sotaque para vocês esquecerem do que a gente está falando e só prestarem atenção no sotaque. É isso aí, aqui é Tim Biscoito. Alô, Piraquê, nota a gente. Pô, Piraquê, pelo amor de Deus, porque os seus biscoitos são caros pra diabo. Isso é muito bom, mas é muito caro. E a gente não deveria nem ter falado seu nome aqui. Patrocina nós aí, por favor. E aqui, por último, temos um comentário do Gabriel Câmara. Esse sim está comentando sobre o episódio 16, mais um Esporte Bandido. E ele diz o seguinte: aliás, Gabriel Câmara, sempre gosto de agradecer porque ele comenta em todos, só que a gente acaba não pegando todos os comentários dele, mas esse eu achei importante a gente dar uma comentada aqui sobre, que ele fala o seguinte: excelente episódio para livrar o número maldito. A história do norueguês é demais. Eu, pessoalmente, sou muito fã do norueguês. Como que não tem filme ou documentário isso? Talvez tenha, eu não procurei saber, mas vamos procurar saber se tem. Sobre o Somália, tem outro vídeo sensacional do Joel chamando ele na beira do gramado. Joel tá mandando chamar o Somália. Me ajuda aqui, manda chamar o viado do Somália, caralho! Somália! E pra fechar,
compartilho o sentimento sobre a velhice. Não entendo várias gírias dessa galerinha, mas eu tento. Ser um tiozão do bem é uma das minhas metas. Vou fazer minha filha passar vergonha? Com certeza, é uma meta. É isso aí, a gente está aqui para fazer os filhos passar vergonha. Isso é o normal de todo cidadão. Quando a gente era moleque, que os pais faziam a gente passar vergonha, a gente achava aquilo e tal, não sei o que lá. Agora chegou a nossa vez também de fazer nossos filhos passarem vergonha. Isso é importante e isso constrói caráter. Com certeza. Eu sou 100% a favor da velhice e 100% a favor de fazer os filhos passarem vergonha. Estou fazendo a minha parte. É isso aí, né, Brunão? Acho que a gente agora vai. Exatamente. Terminamos por aqui. Voltamos no próximo episódio. Fiquem ligadinhos. Temos muitas coisas legais para vocês. Grandíssimo abraço e até a próxima. Beijo e até! Esse podcast é uma realização da BSC Produções.